Boa noite, meus irmãos e irmãs. É a Igreja Presbiteriana Memorial chegando mais uma vez até a sua casa com a meditação diária. E semana passada nós meditamos nos 3 primeiros versículos do Salmo de número 1. E nesta semana nós daremos sequência a este Salmo sempre às 18 horas. Então eu o convido a acompanhar a leitura do Salmo 1. Salmo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que o Senhor aplique a leitura de sua santa palavra, fazendo-a frutificar em nossos corações. Nesta noite nós nos concentraremos no versículo 5, onde a Escritura diz: Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Meus amados irmãos e irmãs, nós vimos através deste Salmo 1 que iniciamos a meditação na semana passada. Segunda, terça e quarta, vimos os versículos 1, 2 e 3. Nesta semana começamos ontem com o versículo 4 e hoje estamos olhando para o versículo 5. Ao estabelecer a distinção entre ímpios e justos, entre justos e ímpios. E ontem nós explicamos essa distinção, não vamos repeti-la. O verso 4 diz que os ímpios não são como os justos, eles são como a palha que o vento dispersa. E aí o texto dá mais um passo, dá mais um desdobramento. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O texto fala nos perversos. O texto estabelece um paralelo e os trata como pecadores e afirma que eles não prevalecerão no juízo, nem na congregação dos justos. O fato, meus irmãos, é que ao longo da vida, nós observamos ao nosso redor e vemos pessoas que se esforçam por ter uma vida digna, uma vida honesta, uma vida correta e uma vida cristã em muitos momentos. Paralelo a estes, muitas vezes observamos aqueles que têm uma vida absolutamente desregrada, têm uma vida socialmente reprovável, têm uma vida amoral e imoral, têm uma vida corrupta, têm uma vida envolvida em conchavos, tem uma vida imersa em corrupção, em trapaças, em buscar tirar proveito próprio. E por vezes estas pessoas parecem até que se dão bem, parecem até que obtêm êxito em seus intentos malignos e maléficos. Em algumas ocasiões até parecem passar a perna em pessoas que nós reputamos como bons cidadãos e boas cidadãs. Mas o texto sagrado nos assegura que, embora os ímpios, os perversos, pecadores, corruptos, pareçam, note bem, pareçam se dar bem momentaneamente, na perspectiva em que observamos em nossa sociedade, a Bíblia nos assegura. Por isso o quê? Pelo que foi dito no verso 4, os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os perversos podem até enganar a justiça humana.
Os perversos podem até vestir as togas dos que julgam hoje, mas os perversos não prevalecerão diante do juízo do Senhor. Os perversos não sobreviverão ao justo juiz, àquele que perscruta os nossos corações. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A Bíblia nos assegura nas páginas do Novo Testamento que até dentro da igreja, até entre os chamados cristãos, até na inviolabilidade dos nossos lares, em nossas famílias, tem o trigo e o joio. E eles permanecem juntos até que o Supremo Juiz, no grande e terrível dia do Senhor, estabeleça a distinção, separando os justos, os justificados, dos ímpios, dos pecadores, dos perversos. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Para aqueles que buscam uma vida correta, uma vida honesta, uma vida piedosa, as Escrituras nos asseguram que os ímpios, perversos e pecadores não permanecerão impunes. Para aqueles que agem pecaminosamente, para aqueles que agem perversamente, para aqueles que agem de forma corrupta em nossa sociedade, inclusive nas esferas de poder, a Bíblia assegura: vocês serão julgados pelo justo juiz. Ante aquele, propina não funciona, armação de bastidor não funciona. O justo juiz não pode ser enganado nem corrompido. Ele julga retamente, ele justa com fidelidade, porque ele julga a partir dos critérios estabelecidos desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Se você tem vivido perversamente, se você tem vivido pecaminosamente, seja nas esferas de poder da República, seja em sua vida privada, particular, em suas mídias e redes sociais, não se engane, você será julgado pelo justo juiz. E o seu juízo será implacável. Que Deus tenha misericórdia de você e de sua vida. Arrependa-se, creia no Evangelho. Arrependa-se, busque uma vida de acordo com as Escrituras, busque uma vida honesta, justa, uma vida baseada nos altos valores morais nas Escrituras Sagradas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, nós clamamos a Ti por nossas famílias, por nossas vidas, pelos que acompanham a esta transmissão. Fortalece aqueles que buscam viver em consonância com a Tua palavra. Fortalece aqueles que buscam viver em nossa sociedade de uma forma reta, promovendo a dignidade humana, valorizando o próximo, compartilhando o que tem, zelando pelo bem comum, zelando pela coisa pública. Mas, ó Deus, abrevia os dias em que vivemos, Senhor. Tem misericórdia de nós e executa os Teus juízos sobre aqueles que agem pecaminosa e perversamente, em benefício próprio, mas na realidade estão agindo para a sua condenação. Tem misericórdia, ó Deus, do nosso país, das autoridades constituídas, das nossas famílias, dos enfermos, dos profissionais de saúde, de todos e de cada um de nós. Sobre nós, ó Deus, derrama a Tua bênção, a Tua misericórdia e a Tua graça, em nome de Cristo, em quem temos o perdão dos pecados, nós oramos. Amém.